Se Deus quiser, viu, Cacá? Tchau, um abraço, sucesso. E eu gostei da música que tocaram pra você. Até amanhã, tá? Valeu, vovô Samuca, um abraço pra você. Até amanhã. Boa tarde, amigos e amigas de toda a Paraíba. Tá começando o Rede Verdade desta quarta-feira, hoje dia 14 de janeiro de 2026. A gente já começa com informação. O governador da Paraíba, João Azevedo, entregou hoje pela manhã premiação aos vencedores do professor Nota 1000 e Escola Nota 1000. Quem acompanhou foi o repórter Jaime Andrade. Vamos ver. Olá você e a todo mundo que nos assiste. Pois é, estamos aqui na sala de concertos do Espaço Cultural, onde ocorreu essa premiação importantíssima, que é a premiação para os melhores do ano. São premiações para a Escola 1000 e também para os servidores Nota 1000, espalhados por toda a Paraíba. Aproximadamente 56 milhões de reais que o governo do estado está distribuindo para premiar todos esses profissionais espalhados pelo estado. O governador do estado presente, o vice-governador também presente, muitas autoridades, vereadores, deputados federais, deputados estaduais e a presença do secretário de Educação, o Wilson Filho, que destacou que esse ano foi um ano memorável para a educação do estado da Paraíba. As escolas são avaliadas em função da sua participação, da sua evolução pedagógica, daquilo que cresceu enquanto instituição. E os professores são avaliados em função daquilo que apresentaram de novo para melhorar a relação ensino-aprendizado. Então eu acho que temos sim que celebrar sempre, porque as escolas, as instituições, as políticas públicas, elas na verdade são feitas por pessoas. E reconhecer o trabalho dessas pessoas é o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse evento. Nós tivemos a menor taxa de abandono escolar da história da Paraíba, isso é muito forte. Nós tivemos uma taxa de abandono escolar de apenas 2%, nós baixamos mais de 6% nisso. Nós conseguimos ter todas as provas e avaliações externas que são feitas por outros órgãos independentes e que vieram aqui contando com a participação dos estudantes da Paraíba. Todas elas, recorde em participação dos estudantes e aquelas que as notas já saíram, recorde em resultado. Para mim é muito gratificante ter os melhores professores, o melhor diretor comigo. Para mim o apoio é, gratificante demais. A escola, você sempre sai bem, aprende fácil? Sim. É equipada? Isso, exatamente. Lá tem muita estrutura, ajuda, apoio dos professores, isso é o que vale. Graças a Deus, nossa escola tem um bom equipamento, A gente recebeu laboratório de informática, laboratório de matemática, de ciência. Então lá a gente tem tudo de bom, Uma iniciativa sensacional do governo do estado é a valorização, A valorização do servidor público, a valorização do profissional de educação, Seja ele de sala de aula, seja ele aquele que dá o suporte às escolas estaduais. Parabéns aí ao governo do estado, à Secretaria de Educação, por essa valorização importante e fundamental. E o governador da Paraíba, João Azevedo, viu como natural o apoio do vereador de João Pessoa, Guga Pet, à pré-candidatura de Lucas Ribeiro ao governo. Vamos ver. Eu faço parte do progressista, então é natural. Essas coisas vão ficando claras à medida que o tempo vai passando. Vão se ajustando, eu diria, dentro da realidade que se impõe, e da verdade que se impõe, e da necessidade que se impõe. As pessoas tomarem posição, as pessoas verdadeiramente escolherem lado e começar a tocar. Isso é mais do que natural. Então eu vejo com muita naturalidade esses movimentos. Só contextualizando para você que está em casa, ontem o vereador de João Pessoa, Guga Pet, anunciou exatamente o apoio ao vice-governador da Paraíba, João Azevedo, que é vice-governador Lucas Ribeiro, que é pré-candidato ao governo do estado, e também ao governador João Azevedo, que é pré-candidato ao Senado. O detalhe nessa história toda é que esse anúncio foi feito um dia após o filho dele, Ítalo Oliveira, ter sido nomeado como secretário de Proteção Animal de João Pessoa, exatamente cargo ocupado até o final do ano passado por Guga Pet. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que nomeou Ítalo para o cargo, falou hoje pela manhã sobre essa adesão de Guga Pet à base de João Azevedo. Vamos ver.
Conversei com ele essa semana, acertamos que o filho dele seria nomeado, tá certo, para inclusive sair em abril, porque iria ser candidato, e fui surpreendido. Mas isso para mim, eu tenho uma tranquilidade em relação a isso, eu tenho uma consciência e ação do que eu faço. A consciência da causa animal, o primeiro parênteses que tem que se destacar, é que causa não é de ninguém, é da população de João Pessoa. E eu vou continuar trabalhando, atendendo no Hospital PET, na Clínica PET, no Banco de Alimentação, fortalecendo a Secretaria da Causa Animal, porque é o objetivo, não é vereador, não é deputado, não é ninguém, é a população que merece o meu trabalho e a minha dedicação. Tá aí o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, minimizando exatamente o apoio de Guga Pet para a Lucas Ribeiro e ao governador João Azevedo. Mas Cícero Lucena, apesar de ter minimizado esse apoio anunciado ontem, foi além e deu uma alfinetada em Guga Pet. Vamos ver o que Cícero Lucena falou. Então, a esses que estão indo, eu estou tranquilo. Até porque, né, e coincidentemente com o ato de ontem para hoje, eu prefiro ficar com a fidelidade dos animais, tá certo? Do que a infidelidade de alguns humanos. Os animais não erram. Não erram, eles são fiéis. Eles sabem quem cuida deles. Tá aí, fez um trocadilho aí com relação à causa animal que é defendida por Guga Pet. Cícero disse que prefere a fidelidade dos animais. Vamos continuar com Rede Verdade? Agora a nossa entrevista de hoje. A gente recebe aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, doutor Leonardo Quintães, é o nosso entrevistado aqui do Rede Verdade. Doutor Leonardo, boa tarde, satisfação revê-lo. Seja bem-vindo ao Rede Verdade. Boa tarde, Cacá, satisfação nossa estar aqui na TV Arapuã. Vamos começar então esclarecendo um pouco, eu acho que é importante que a gente fazer isso, esclarecer esse acordo que foi firmado entre o Ministério Público e construtoras responsáveis por um empreendimento, um resort lá em Cabedelo. Quais são os pontos principais desse acordo e quais obrigações ficaram pendentes? Tem aí a questão do pagamento de uma multa a título de compensação ambiental, vamos chamar assim, mas vamos esclarecer para o nosso telespectador de casa os termos desse acordo, doutor Leonardo. Primeiramente dizer que esse acordo, ele na verdade faz parte, integra e não há contradição dele com o trabalho do Ministério Público de defesa do gabarito, né? O gabarito, para além de uma norma constitucional que está aqui na Constituição do nosso Estado, ele é um direito e um patrimônio imaterial da sociedade paraibana. A sociedade paraibana tem esse nosso diferencial como muito caro e nós compreendemos isso e defendemos isso com muito rigor e com muito cuidado. O acordo firmado, ele parte da fiscalização dessa norma. Nós tínhamos lá um empreendimento de 3 blocos, um empreendimento enorme de muitos metros quadrados construídos, que tinha irregularidade nos 3 blocos, né? E a partir desse trabalho de fiscalização do Ministério Público, 2 desses blocos foram readequados. Os projetos e as construções foram readequadas, persistindo de irregularidade apenas no primeiro bloco, uma construção de 30 centímetros e um total de extensão de 30 metros quadrados. Então, a partir de critérios técnicos que são pré-determinados e que já são conhecidos há certo tempo, de critérios desenvolvidos pela nossa área técnica da engenharia ambiental, pelas promotorias do meio ambiente, esse dano, considerando toda a extensão desse empreendimento, foi tido como passível de realizar uma compensação ambiental. Então, era proporcional realizar a compensação ambiental, nesse caso, por conta de tudo que já havia sido regularizado e por conta dos critérios. E que critérios são esses? O impacto paisagístico, o impacto daquela situação no sombreamento, o impacto na ventilação, o impacto no ecossistema todo ali ao redor do empreendimento. Então, em razão disso, a fiscalização do Ministério Público, a fiscalização, a proteção do gabarito dentro desse empreendimento, ela realizou tudo isso. Ela readequou 95% ou até mais % do empreendimento, readequou o projeto e a construção
e apenas numa parte ínfima que persistiu foi possível, dentro de critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, dentro de uma fórmula que já é conhecida e que, diga-se de passagem, já está publicizada em vários processos que tramitam aqui no nosso estado, foi possível realizar a compensação nesse ponto específico. Agora, doutor Leonardo, um valor de R$400 mil, né, que foi imputado às construtoras. E aí esse valor, sabe-se que vai para um fundo, né, o Fundo de Direitos Difusos. Qual a finalidade desse fundo? A gente pode entender que esse dinheiro vai ser aplicado em Cabedelo, ali mesmo, na zona costeira? Qual vai ser a finalidade desse fundo, doutor? O fundo, primeiro preciso esclarecer, Cacá, o fundo ele não é um fundo do Ministério Público, é um fundo do Estado da Paraíba. Ok. O Fundo de Direitos Difusos existe há mais de 10 anos, ele existe em todos os estados, existe também na União, e o objetivo do fundo em situações de dano a direitos coletivos, quando for possível fazer compensações, esses recursos vão para o fundo e o fundo devolve esse dinheiro à sociedade por meio de projetos que reparam aqueles bens lesados. É tanto que você questiona, esse dinheiro vai ser usado em Cabedelo e no meio ambiente? A regra do fundo é justamente essa. O dinheiro tem que ser usado em projetos preferencialmente dentro da área e da temática afetada. Claro que se não houver projetos em Cabedelo e do meio ambiente e houver em João Pessoa, pode ser destinado, mas a preferência é para que ele recupere o bem lesado dentro da mesma temática e dentro da mesma área. Então, esse dinheiro vai para o fundo lança editais, as instituições, entidades que trabalham com as temáticas apresentam projetos e o Conselho analisa critérios formais e critérios de mérito dos projetos apresentados e distribui os recursos. No dia 18 de dezembro, por exemplo, está lá no site do Ministério Público, nós realizamos o julgamento do último edital lançado e distribuímos com diversas entidades R$2 milhões dentro desse trabalho que é realizado, como disse, há mais de 10 anos no fundo. Então o fundo tem essa possibilidade, esse condão e essa virtude de receber recursos de penalidades, de irregularidades que foram cometidas e de devolver isso em projetos sociais aos cidadãos que reparem esses bens lesados. Como que se chegou a esse valor dos 400 mil? Eu pergunto isso porque tem entidades, a APAN, que é a ex-vereadora Paula Fracinetti, questionou o valor, disse que o valor de 400 mil reais é um valor irrisório diante até do valor do avaliado do empreendimento, R$1 bilhão. Como é que se chegou a esse valor de 400 mil, doutor Esse Leonardo? valor, Cacá, ele é construído a partir de uma fórmula pré-determinada, que, como eu disse, já está em vários processos judiciais, é conhecida, foi desenvolvida, como disse, pela equipe de engenharia ambiental do Ministério Público, pelas promotorias do meio ambiente, com critérios técnicos que levam em consideração o impacto daquilo no sombreamento, o impacto na ventilação, o impacto paisagístico e inúmeros outros critérios técnicos que, a partir dos dados do dano ali específico causado, ele resulta num valor de recuperação do meio ambiente. O valor é pequeno comparado com o empreendimento, justamente porque a situação irregular que persistiu em relação ao empreendimento, ela também é ínfima. Então, isso é proporcional. Doutor, para além desses 400 mil reais, o que é que o acordo prevê também, além dessa obrigação dos 400 mil, o que é previsto nesse acordo? Ele previu toda a readequação do restante do empreendimento, além da obrigação do construtor de não mais reincidir nessa prática de... E esse excedente de 30 centímetros ele não será demolido? Nesse caso, a compensação permitiu que não, o que não foi em todo o restante do empreendimento. Todo o restante teve, sim, a readequação da construção. Alguns críticos falam que existe aí a possibilidade, esse acordo pode abrir um precedente perigoso com relação a futuros empreendimentos. Existe esse risco, doutor? Não, Cacá, não há que se falar nisso pelo seguinte, a compensação ambiental é um instrumento existente no direito ambiental e válido, né? Se você pegar casos de grande impacto que ocorreram no nosso país, como as tragédias ali de Mariana, de Brumadinho, esses casos foram resolvidos com compensações ambientais, né? Claro, milionárias em razão do grande dano causado ali, mas é um instrumento válido e é um instrumento que pode e que deve ser usado. Mas, claro, ele deve ser usado com critérios e em casos e situações específicas que comportem a realização da compensação. Mas a crítica que eu ouço, doutor, e aí a crítica que eu ouço muito é o seguinte,
Então vou lá, vou construir, vou exceder meus 30, 40, 50 centímetros e está tudo certo, faço um acordo com o Ministério Público e está resolvido, sai barato. Né? É nesse sentido que eu falo. Aí para isso, Cacá, o que precisa ser feito também, o que o Ministério Público tem buscado fazer, é que haja uma fiscalização, inclusive em Cabedelo a lei já foi alterada por uma iniciativa do Ministério Público, para que essa fiscalização das construções, ela seja uma fiscalização mais eficaz, né? Que você evite que um empreendimento ali já esteja pronto, que consumidores, nós temos, Cacá, também, e é dever do Ministério Público de compatibilizar a proteção com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico, com o direito dos consumidores. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é evitar que essa construção irregular, que ela aconteça, que o projeto irregular seja aprovado, ou que ele seja desenvolvido, ou que ele seja desenvolvido o projeto em desacordo com o que foi autorizado. Então, evitar que as situações cheguem a esse ponto. E isso não vai estimular, porque em cada caso isso vai ser analisado todas as circunstâncias, né? Qual é a extensão daquele dano? Ele é um dano significativo comparado com o empreendimento? O que é que o construtor fez? Ele desenvolveu o projeto em desacordo com o que foi aprovado? Então você vai ter que olhar todas as situações. Qual foi a intenção e qual foi o modus operandi daquele construtor, qual a dimensão daquilo. Então isso não significa que haverá uma compensação desenfreada e que isso é um direito dos construtores de compensar, de forma alguma. Isso vai ser utilizado e pode e deve, e isso, repito, isso não foi uma invenção do Ministério Público da Paraíba, isso está no nosso direito, é usado aqui da Paraíba e em todo o Brasil há muito tempo. Esse tipo de acordo, esse modelo, ele pode ser replicado para outros empreendimentos aqui em João Pessoa ou ao longo do litoral, doutor Leonardo? Essa decisão, ela depende do promotor natural, né? No Ministério Público, cada promotor ele tem independência funcional. Então, ele que toma suas decisões. O que é que nós fizemos e qual o papel do Procurador-Geral? É apoiar o trabalho dos promotores. O que é que nós fizemos? Nós montamos uma comissão, e nessa comissão estão os promotores naturais de João Pessoa e de Cabedelo, onde a gente tem os maiores problemas desse tema. Tem também um representante do Colégio de Procuradores, um procurador com larga experiência no tema, e o Procurador-Geral, além de uma equipe técnica que tem o objetivo de subsidiar o promotor em casos complexos, principalmente com essa temática. Então, o promotor ali, ele vai decidir lá na sua unidade, primeiro se ele vai resolver o problema sozinho lá, ele tem autonomia para isso, ou se ele pode pedir o auxílio da comissão para que isso seja discutido de forma colegiada e de forma tecnicamente mais apoiada, né? E a partir dessa análise criteriosa, ou feita pelo promotor ou feita pela comissão, isso vai ser decidido. Muito bem, conversei aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público da Paraíba, doutor Leonardo Quintanilha. Doutor Leonardo, prazer revê-lo, um forte abraço, até uma próxima oportunidade de sucesso. Muito obrigado, Cacá, e estamos sempre à disposição da imprensa. Muito obrigado. E é ponto final no nosso Rede Verdade de hoje, agradecendo a você pela audiência, hoje um pouquinho menor, hoje encerrando um pouquinho mais cedo, porque tem futebol na tela da Band TV Arapuã. Você fica agora com a transmissão de Senegal e Egito, é a semifinal da Copa Africana de Nações. Eu, 5 da tarde, encontro você na Arapuã FM, nos 60 minutos, amanhã, 9h25, na Band News FM João Pessoa 101.1, e 1h30 da tarde, depois do Cidade em Ação aqui na TV Arapuã com o nosso Rede Verdade. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até amanhã, Paraíba. Um abraço.